Oiê! Hoje o nosso papo é sobre uma coisa que vocês me perguntam muito. Eu devo tomar 2 litros de água todo dia ou são 3 litros de água? Eu também posso beber durante a comida? Então, vamos lá, que eu não podia ouvir dizer, né? Isso não, sim ou não, sim ou não. Então, hoje eu quero tirar aqui a dúvida de vocês. Para a gente contextualizar, as pessoas estão sempre muito preocupadas com esse negócio dos líquidos, né? Então a gente sabe que tem que beber mais líquido, né? Porque a gente tá se hidratando um pouco e a pessoa fica às vezes esperando ter sede, aí depois toma água para dentro, aí fica esturricada e que às vezes bebe tanta água que no final do dia, né, bebe muita água e acaba acordando no meio da noite para fazer xixi. Então vamos começar de onde que veio esse negócio de 2 litros de água. Então tem uma pesquisa que foi feita por um sujeito 100 anos atrás, sem brincadeira nenhuma, e ele resolveu fazer uma medição de urina de 24 horas. Então a pessoa ia lá bebendo líquidos e ia medindo quanto de urina ele produzia para tentar entender quanta água entra no corpo e quanta água sai do corpo. E aí tentava deduzir mais ou menos o quanto de água o corpo precisa. E chegou-se por meio dessa pesquisa que 2 litros é a medida de líquido que um ser humano precisaria. E aí esse número foi carimbado pela história e até hoje tem muitos pesquisadores que tentam relativizar isso ou desmistificar isso, mas não conseguem. Então, eu preciso beber 2 litros de água todo dia? Pasmem com a resposta: não. Laís, eu preciso. Não, calma, vamos lá. Talvez você precise, mas não é todo mundo que precisa beber 2 litros de água. Então, quer dizer, porque assim, né? Tem seres humanos que têm 1,50 m e 50 quilos. Tem seres humanos que aí já têm 2 metros de altura e 120 quilos. Esses seres humanos, eles teriam demandas hídricas completamente diferentes, né? Tem seres humanos, por exemplo, que tem hipertensão, que está tomando remédio, que está grávida. Então, a demanda hídrica, ela muda de acordo com a nossa idade, de acordo com a condição que a gente está e também de acordo com o lugar que você mora. E aí, eu já entro no segundo ponto que eu quero abordar aqui com vocês, que é quanto de água, então, você precisa. Vamos lá. Eu espero que você já tenha entendido que não funciona 2 litros para todo mundo o tempo inteiro, né? Então, para responder essa pergunta, eu te digo de novo que depende. Depende do lugar onde você mora e depende de quem você é. Como assim, Laís? Porque depende de onde eu moro, né? Porque a mesma pessoa, em lugares diferentes, ela vai ter demandas históricas diferentes. Então, se você está num lugar, histórica não, né? Híbridas. Se você está num lugar úmido, a sua demanda de líquido vai ser diferente se você estiver morando num local mais seco, né? Então, depende do calor, vai depender do frio, da umidade, da secura. Então, você vai acabar mudando a sua densidade de consumo de água e, obviamente, que isso também vai depender das suas atividades. Por exemplo, se você é uma pessoa que está treinando aí para uma maratona, aí você corre todo dia, 1 hora, 2 horas, então o seu consumo hídrico ele vai subir, né, naturalmente. Agora, se você é uma pessoa mais sedentária, está trabalhando em casa 8 horas por dia, é óbvio que o seu consumo híbrido vai diminuir. E isso acontece, inclusive, na mesma pessoa, né? Então, o terceiro ponto que eu acho fundamental a gente abordar aqui também é como é que você sabe o quanto de água você deveria beber. Vamos lá? Que a gente precisa agora desenvolver uma função fundamental do corpo humano que a gente chama de percepção de sede, assim como tem a percepção da fome, né? Então você tem percepção da sede e isso é muito interessante. Porque, por exemplo, você também tem a percepção de que você quer fazer xixi. Então você não precisa que alguém te diga quantos litros de xixi, né, você vai fazer. Você precisa fazer durante o dia, aí você sente vontade, vai lá, faz xixi, pronto. Você também tem a percepção do sono.
Só que algumas pessoas têm dificuldade com isso. Então, o sistema, né, do nosso corpo, os nossos sistemas do nosso corpo, eles nos informam sobre as necessidades do momento e isso junta com as nossas vontades. Então, a primeira coisinha é que eu convido você a aprender a escutar. E esse, que é o pilar do silêncio, que a gente utiliza aqui, os 4 pilares da saúde, que é quando a gente aprende a escutar e entender o funcionamento do nosso corpo. E aí, aplicando esse pilar do silêncio, você vai ganhar mais conhecimento do teu próprio corpo e da tua percepção. Por exemplo, a percepção da sede. Porque a maioria das pessoas não fazem a menor ideia se elas estão ou se elas não estão com sede. E isso é uma capacidade bem básica do ser humano. Então, a gente está distraído, está ocupado, está estressado, está ansiosa. Porque o mundo, né, hoje em dia, a gente não acaba, sempre tem coisas de coisas e coisas. E aí a gente fica sem saber quando é que tá com sede. E acaba tendo que forçar a beber esses líquidos. Então, na versão do Ayurveda, você não deveria se forçar beber líquidos, mas você provavelmente sente sede de maneiras bastante constantes ao longo do dia. E é uma sensaçãozinha que dá lá no fundo da garganta, na língua, inclusive, que dá vontade de dar uma hidratada. E aqui já fica uma dúvida muito importante. Na visão do Ayurveda, você não deveria beber muita água de uma vez. Mesmo que você beba 2, 3, 4 litros de água por dia, você não deveria fazer isso. Você teria que beber mais ou menos bebericando e não beber tipo meio. Então a recomendação é que você deveria bebericar o líquido ao longo do dia. Então você pega o seu líquido, toma um golinho, relaxa. Pega, toma um gole, relaxa. E você, né, vai fazendo isso ao longo do seu dia. E a sua hidratação vai ser muito melhor. E você não vai ter picos, né, de hidratação, que acaba gerando um certo desequilíbrio hidrostático e que faz que a gente faça mais xixi. E aí vamos para um ponto fundamental. Qual água, então, eu deveria beber, né? A gente já passou por todos os pontos interessantes. Chegamos em qual água eu deveria beber. Já entendi que eu não vou beber necessariamente 2 ou 3 litros. Eu já entendi que eu tenho que aprender a me escutar. Também aprendi que eu posso bebericar, né? E não tomar de uma vez toda. E agora, qual a água que eu tenho que beber? Uma água alcalina, uma água ácida, especial, tem que ter um filtro diferente? Vamos lá. A recomendação é que você tome uma água mais destilada ou com pH neutro. Então, quanto mais com pH neutro, ela vai ser melhor. Hoje em dia, parece que tem uma febre de consumo de água alcalina. E água alcalina, ela não é uma água que é um bom caminho para você ter uma saúde adequada no médio e longo prazo. As pessoas estão tentando compensar uma alimentação acidificante bebendo essa água alcalina e na nossa visão é que você deveria olhar para tudo e não consertar, criando compensações. Então, eu não acho que você deva ficar gastando seu lindo dinheiro para ficar alcalinizando sua água. Mas eu acho que você deveria gastar dinheiro para ter, de repente, uma fonte muito segura de água mais pura possível. Então, isso significa você ter um filtro de muitas estações. E isso, mais uma vez, vai depender do lugar onde você mora. Então, para a gente saber qual é o melhor filtro, a gente já vai ter que entender aí qual é a água que você está tomando. Isso são coisas que dá trabalho, eu sei, mas essa informação é só para te ajudar a ser mais saudável nesse mundo maluco que a gente vive hoje em dia. Então, você precisa saber a qualidade da sua água, onde você mora, comprar um filtro, né, que consiga filtrar essa qualidade.
na maioria dos lugares. Um filtro de osmose reversa já resolve o problema. Então, é isso. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero ouvir você. Qual dessas recomendações foi mais chocante? Um beijo, um cheiro e até a próxima.